Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5 jogos filtrados para a próxima quarta-feira, dia 28. Mas antes de darmos início às nossas análises, como de costume, eu venho pedir a sua colaboração. Se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, feedback, colabora, participa. Agindo dessa maneira, o YouTube vai estar fazendo uma recomendação positiva do meu conteúdo e o recomendando para as demais pessoas e plataformas. Muitos jogos interessantes nessa quarta-feira, tem Campeonato Italiano, Copa da Inglaterra, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, uma infinidade de jogos interessantes. Mas eu escolhi 5 porque eu julgo interessante para as minhas análises, me identifiquei com esses jogos e aí eu vou fazer uma análise aí honesta, transparente e que vocês possam tirar proveito de tudo que foi dito e vai ser dito, né, nesse vídeo, melhor dizendo. Beleza, pessoal? Campeonato Italiano. Esse jogo acontece às 4h45 da tarde. A Inter de Milão, uma equipe que eu venho elogiando bastante nos últimos tempos, para mim, na minha visão, na minha humilde visão de analista, é a melhor equipe da Europa da atualidade. Sabemos que o Manchester City detém esse título, até porque merecidamente conquistou a Liga dos Campeões recentemente e outros títulos, e tem um melhor elenco com um futebol, digamos assim, mais apurado. Mas em termos de crescente, em termos de conjunto, em termos de resultado, desde o final da temporada passada até o presente momento, eu classifico a Inter de Milão como a melhor equipe da Europa, dentro daquilo que eu espero de uma equipe em termos de objetividade. Beleza, pessoal? Mas nada contra o Manchester City, o qual eu torci muito contra a própria Inter naquela final de Champions League, mas que desta vez eu vou torcer muito como eu estou torcendo, mas sem esquecer de fazer uma análise imparcial para que a Inter possa ser campeã da Liga dos Campeões. Mas vamos para o que interessa, sem muito mimimi, sem muito blá blá blá. A Inter tem um adversário dificílimo amanhã, que é a equipe da Atalanta, que vem numa crescente muito positiva na competição, e briga por uma das 4 vagas da fase de grupo da Liga dos Campeões. A Atalanta, nos últimos 11 jogos, venceu 9 e empatou 2. Mas uma curiosidade, 7 dessas 9 vitórias foi na condição de mandante, ou seja, fora de casa, ela não teve números tão contundentes como foi quando jogou dentro dos seus domínios. Mas isso aí não tira os méritos da Atalanta no que diz respeito a esse bom momento. Mas ela terá pela frente a equipe da Inter de Milão, que 28 jogos de invencibilidade, venceu 22 e empatou 6. É líder absoluta com 66 pontos, seguido da Juventus, que tem 57 pontos. Beleza, pessoal? Vem de 10 vitórias seguidas nos últimos 10 jogos. Dentro de casa, nos últimos 6 jogos como mandante, obteve 6 vitórias, marcou 13 gols, um ataque rover com média de 2 gols por partida e sofreu apenas 1, quase 0, no que diz respeito aos gols sofridos. Uma observação, em 5 desses últimos 6 jogos como mandante, ela não soube o que é sofrer gol. Isso só mostra o grande momento da Inter, principalmente no setor defensivo e, obviamente, nas outras partes, né, no que diz respeito à formação da equipe. Defesa, meio e ataque, se completando e fazendo com que a Inter seja uma das principais equipes da Europa no momento em termos de rendimento. Beleza, pessoal? E futebol também, né? Não dá espetáculo, mas é muito objetiva. A equipe sofreu apenas 2 gols nos últimos 11 jogos, na condição de mandante, e marcou 21 gols. No confronto direto, nos últimos 11, ela venceu 6 e empatou 5. E na condição de mandantes, única de mandante, ainda pelo confronto direto, ela venceu os 10 últimos jogos e empatou, ou melhor, 10 últimos jogos de vencibilidade, vencendo 7 e empatando 3. Recebe a Atalanta, repito, 11 jogos invicta. A equipe fora de casa nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 12 gols, o ataque se mostrou over com média positiva de 2 e sofreu 5. É um jogo bastante difícil para a equipe da Inter, mesmo com esses números positivos, até porque ela pega um adversário aí que vem voando e de olho em uma dessas 4 vagas. Mas ainda assim eu acredito na vitória da Inter, até porque a cada jogo ela vai querer solidificar essa sua liderança e a proximidade com a possível conquista de campeonato, e espera chegar no jogo da volta contra o Atlético de Madrid, oitavas de final, Liga dos Campeões, com a moral elevada. E a cada jogo e a cada resultado positivo, isso aumenta a confiança do grupo, né? E a solidez em busca desses objetivos aí maiores. Beleza, pessoal? Então eu acredito na vitória da Inter, mas o empate anula por precaução, até porque a gente sabe que uma equipe que está muito tempo invicta não quer dizer que ela vai passar a vida inteira sem perder. E a gente nunca sabe quando vai chegar esse momento. Às vezes é até mesmo contra um lanterna. Mas eu prefiro me precaver muito mais diante de um adversário com potencial para que isso aconteça, que é o caso da Atalanta no momento. Beleza? Então eu vou de empate anula para os mais corajosos, vitória seca
E para aqueles que preferem entrar no mercado de gols, um mais de 1,5 gol também tem grande valor, probabilidade de placar exato. Inter 2, Atalanta 0, mas o empate anula, eu vejo uma entrada mais sensata. Beleza, pessoal? A princípio eu descarto o ambas marcas. Agora partindo para a Copa da Bulgária, meio de 30, a bola rola para CSKA Sofia versus Arda. O CSKA Sofia, nos últimos 6 jogos, obteve 4 vitórias e 2 derrotas. Empatou um jogo nos últimos 16, é 8-80, a equipe ou vence ou perde, com ela não tem meio termo. Recebe a equipe do Arda, que nos últimos 7 jogos obteve apenas 1 vitória, 4 derrotas e 2 empates. E na condição de visitante, os números continuaram os mesmos, 1 vitória apenas nos últimos 7 jogos, com 4 derrotas e 2 empates, marcou míseros 2 gols, e sofreu 8, um ataque pobre, pouco eficiente, principalmente jogando fora de casa, e uma defesa com média negativa, no mínimo de 1 gol por partida. Já a equipe do CSKA Sofia, na condição de mandante, nos últimos 6 jogos, ou melhor, 8 jogos, foram 6 vitórias e 2 derrotas, marcando 16 gols, sofrendo 6, uma média positiva de 2 gols por partida e números aproximados negativamente de 1 gol contra por partida. Já no confronto direto, está invicta a 13 jogos, com 8 vitórias e 5 empates, supremacia total do CSKA Sofia. Na condição de mandante, esses números aumentam ainda mais, são 5 vitórias e 2 empates, marcando 12 gols e sofrendo apenas 4, média positiva aí de quase 2 gols por partida, né? Nos últimos 7 foram 5 vitórias e 2 empates e números abaixo de 1 gol negativo por partida. 13 jogos invicto, 8 vitórias e 5 empates. Favorito amanhã, probabilidade de placar exato 2-0 CSKA Sofia, ou mais de 1,5 gol no bilhete. Já pela Copa da Inglaterra, 5 horas da tarde, oitava de final, o Liverpool recebe a equipe do Southampton. O Liverpool vive um grande momento, apenas uma derrota nos últimos 16 jogos. Foi o 3-1 fora de casa, frente à equipe do Arsenal. Conquistou a Copa da Liga Inglesa recentemente contra o Chelsea, na prorrogação após empate de 0-0, está com a moral elevada. Tem 60 pontos, né? Líder do campeonato. Em casa, nos últimos 21 jogos, está invicta com 19 vitórias e 2 empates. Já a equipe do Southampton vem de 2 derrotas pela Championship da Inglaterra, segunda divisão, vive um momento, digamos assim, preocupante, até porque a equipe aí está lutando para conquistar uma das vagas aí, a elite do campeonato do ano que vem, mas pelas vaciladas que vem dando, é bem provável que fique de fora, ou se classifique na bacia das almas, beleza, pessoal? Nos últimos 6 jogos foram 3 vitórias e 3 derrotas, e fora de casa, 1 derrota nos últimos 14 jogos, números interessantes fora de casa, 7 vitórias e 6 empates, empata bastante também, marcou 10 gols e sofreu 6, um ataque razoável e uma defesa até com números positivos. Mas nesse confronto direto, a equipe do Liverpool leva vantagem. São 10 jogos, 8 vitórias, os últimos 10, né? Um empate, uma derrota. E nos últimos 10 jogos como mandante, sofreu gol em 9. Isso é preocupante, né? A equipe vive um grande momento, mas na condição de mandante, nos últimos 10 em 9, sofreu gols. 6 vitórias seguidas, 22 gols marcados e 8 sofridos, isso ainda que diz respeito à condição de mandante. Repito, está invicto em casa há 21 jogos. É favorito amanhã, probabilidade de placar exato 3-1 ou mais de 1,5 gol no bilhete para a equipe do Liverpool. O ambas marcas, mesmo com esses gols sofridos aí nesses últimos jogos que eu acabei de falar, eu descarto a princípio e deixo para o ao vivo. Agora a Copa da Turquia, 2h45, o Besiktas recebe o Konyaspor. O Besiktas, que é o 4º colocado do campeonato turco, 46 pontos. Lembrando, a equipe está invicta a 5 jogos, com 4 vitórias e 1 empate, marcou 8 gols e sofreu um ataque positivo e uma defesa com números sólidos. Recebe o Konyaspor, que é o lanterna, 18º, ou melhor, está na zona do rebaixamento, 18º com 28 pontos, 2 vitórias apenas nos últimos 10 jogos, 4 derrotas e 4 empates. Momento ruim da equipe do Konyaspor, fora de casa está a 13 jogos sem saber o que é vencer, 7 empates e 6 derrotas. Empatou muito mais do que perdeu. 10 jogos, marcou 6 gols e sofreu 16 nos últimos 10 em especial. Besiktas favorito, probabilidade de placar exato 2-0 ou mais de 1,5 gol do bilhete. Agora partindo para o campeonato mexicano, rodada 9, 10 horas da noite, a bola rola para Tigres e Juarez. O Tigres é o 7º colocado no momento com 15 pontos. Uma vitória amanhã o aproxima muito do líder Cruz Azul, que está com 19. A equipe perdeu apenas um jogo nos últimos 10 jogos, sendo 5 vitórias e 4 empates, vive um bom momento. Em casa, 14 jogos de vencibilidade, com 7 vitórias e 7 empates. Dividiu aí meio a meio, né? Vitórias com empate. Na condição
De mandante, nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias e 4 empates. Empatou bastante a equipe do Tigres, né? Isso é preocupante. Marcou 9 gols, média de 1,5, sofreu 5, média negativa de 1. Já no confronto direto, está invicta a 9 jogos, com 6 vitórias e 3 empates. E na condição única de mandante, nos últimos 4 jogos entre eles, foram 2 vitórias e 2 empates. Já o Juarez, repito, zona do lanterna, 18º, né? Com 2 pontos, 11 jogos sem saber o que é vencer, 9 derrotas e 2 empates. Fora de casa, continua com essa mesma média de 11 jogos sem vencer, 10 derrotas e 1 empate. Marcou 8 gols e sofreu 31, média próximo de 1 gol positivo por partida e média próximo dos 3 gols negativos. O que esperar desse jogo amanhã? Vitória do Tigres ou mais de 1,5 gol no bilhete, probabilidade para cá exato 2-0. Então o top 5 ficou assim, ó, para os mais corajosos. Tigres para vencer, Tigre, né, do México. Besiktas para vencer, Liverpool para vencer, CSKA Sofia para vencer e Inter de Milão para vencer. Agora a tripla do dia, eu vou de Inter de Milão, Besiktas, e olha que eu não gosto do Besiktas, viu pessoal, vou dar essa moral para ele amanhã. E CSKA Sofia, outro time que eu não simpatizo muito também, mas vamos lá, né? Tomara que eles amanhã me surpreendam. CSKA Sofia, Besiktas e Inter de Milão. Dá para formatar uma tripla exata, 2-0 aí em cada desses vencedores aí, beleza, pessoal? E Tigres 2-0 e Liverpool 3-1 na equipe do Southampton e o Tigre 2-0 no Juarez. Dá para formatar uma dupla exata aí, ó. 3-1 pro Liverpool e 2-0 pro Tigre aí. Uma dupla exata também tem grande valor, beleza, pessoal? Uma boa noite a todos, até a próxima. No final do vídeo, outras entradas, outras probabilidades. Eu vou reaproveitar o Tigres e a equipe do Liverpool e vou escolher um outro time que não está aqui na pauta e vou formatar a tripla promissora. Lembrando, a tripla do dia ficou com CSKA, Sofia, Besiktas e Inter de Milão. Agora falta só a tripla promissora e eu vou formatar um bilhete pronto em cima desses 5 jogos, além de outras probabilidades de resultados para cada exato. Beleza, pessoal? Vai ter top 5, Super 6, top 10, Super 16, enfim. Jogos aí para você filtrar aqueles que você mais se identifica e também está de acordo com as análises e mandar o seu bilhetinho amanhã. Beleza, pessoal? Mas dentro desses 5 jogos, como é que eu faria aí com esses 5 times aí? Eu iria de Inter de Milão para vencer, empate anula. Eu iria CSKA Sofia para vencer seco. Liverpool, o mais de 1,5 gol ou casa para vencer. Besiktas, o mais de 1,5 gol ou casa para vencer. E Tigres com empate anula, beleza, pessoal? Os únicos jogos que eu colocaria com empate anula seria Tigres e Inter de Milão, e eu tenho reais motivos para isso, até porque ninguém é invencível e o Tigres empatou bastante. Ninguém é invencível, fica por conta da Inter de Milão, mas eu espero que amanhã ela conquiste mais uma vitória, beleza? Então eu colocaria assim no bilhete: Inter com empate anula, CSKA Sofia para ganhar seco, Liverpool eu iria no mais de 1,5 gol, Besiktas o casa para vencer e o Tigres casa vence, empate anula, beleza? E o quíntupla exata, 5 placares exatos aí: Tigres 2-0, Besiktas 2-0, Liverpool 3-1, CSKA Sofia 2-0 e Inter de Milão 2-0. Boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus. Lembrando, hoje o dia foi positivo, batemos aí o mais de 1,5 gol em todos os jogos do Campeonato Italiano Série B. Temos a tripla do dia viva, alguns jogos em andamento, outros para começar. E também tivemos greens em outras probabilidades. Ainda podemos bater um top 5 hoje, está na grade, viu, pessoal? Então, uma boa noite a todos, até a próxima, fique com Deus e não deixe de prestigiar o conteúdo, beleza? Amanhã vai ser muito positivo, fé no Pai que o inimigo cai, beleza, pessoal? Então, boa noite e até a próxima.